numa transição ainda, né, do pensamento linear, não, aonde a gente busca uma causa e um efeito direto, né, que foi o pensamento da ciência de tantos anos, e a gente está nessa transição para um pensamento sistêmico, que ainda não está consolidado, mas cada vez mais a gente se dá conta de que as coisas não são simples assim, né? Que tem todo um contexto onde elas estão incluídas, tem uma complexidade na questão. Uma das coisas que eu acho que me enriqueceu, principalmente na mediação de família, vem da antropologia, né? A antropologia ela estuda as relações, ela estuda, né, as relações sociais, e a antropologia, quando ela vem estudar famílias e organizações familiares, historicamente, não só historicamente, como no momento presente, você consegue encontrar diversas formas de arranjos familiares, né, dos mais diferentes modelos. Os papéis de pai, filho, tio, avós, eles são diferentes nas culturas. E a gente, com isso, quando a gente se dá conta de que existem outros modelos, que o nosso modelo não é o único, né, e não é o melhor, né, e que existem diferentes modelos e que todos são legítimos, isso ajuda também a gente, quando chega uma família para a mediação, a ampliar nosso olhar e entender que a gente precisa conhecer qual é o modelo dessa família, né? Que família é essa, como é que ela se constitui, o que é interessante para eles, não para o que eu penso ou o que eu julgue, né? De ajudar essa família a encontrar o seu próprio caminho, o seu próprio modelo. E na filosofia, um autor que me encanta, que nem se diz filósofo, mas que pelo que ele escreve, pelo que ele constrói, né, a gente entende ele como um filósofo, é o Martin Buber, quando ele fala da relação eu-tu e eu-isso. E eu entendo que a relação do mediador, tanto o mediador com a própria equipe de mediação, quando é uma equipe, não é um mediador sozinho, ou o mediador com os mediandos, ele precisa estabelecer uma relação eu-tu, que é a relação pessoa a pessoa. Né? A partir da relação pessoa a pessoa é que ele consegue afetar e ser afetado por aquelas pessoas que estão ali na frente deles. Então a proposta da mediação é estabelecer uma relação de pessoa a pessoa, é de humanizar e de se transformar a partir desse diálogo e dessas relações. Né? Então eu acho que o Buber expressa muito como, em que lugar, né, de não julgamento, de legitimar o outro como o outro, né, da forma que ele é e que ele se apresenta. E aí nessa relação ir construindo, se construindo e se reconstruindo. Acho interessante você colocar essa coisa do Buber, né? Porque me traz à cabeça todos os aportes da psicologia enriquecendo a mediação. Então a psicologia se ocupa, né, com o conhecimento sobre o ser humano, e são muitas as contribuições que a psicologia vem dando para a mediação. Aí é até difícil a gente pensar algumas, mas passa pela minha cabeça algumas coisas. Os estudos da psicologia sobre as emoções são básicas, né, para o trabalho que a mediação faz, porque fica patente que todo o nosso comportamento é orientado pelas emoções. Então, é preciso a gente entender as emoções para que a gente possa realmente ajudar as pessoas a encontrarem seus próprios caminhos. E aprovado, né, pelos estudos feitos, que especialmente nas relações continuadas, né, essas emoções são muito fortes e muito presentes. E a mediação, então, vai poder se ocupar em forma paralela das questões chamadas objetivas e das questões chamadas subjetivas. Então, todo esse universo de emoções, né, precisa ser acolhido, não aprofundado como uma terapia, tem que fazer uma distinção, mas precisa ser acolhido e trabalhado minimamente para que realmente aquelas pessoas possam sair de um fazer que as insatisfaz para um fazer que as satisfaz.
Um outro estudo que me ocorre é pensar uma outra dedicação e um saber da psicologia diz respeito às necessidades, né? Então, a gente pensar que existem necessidades básicas, sejam fisiológicas, sejam de afeto, sejam de relacionamento, sejam de autorrealização, precisam ser atendidas, porque as pesquisas mostram que essas necessidades desatendidas fazem com que a conflituosidade aumente. Então, a gente precisa vir ao encontro. Que necessidades básicas são essas que as pessoas nos trazem e que são desatendidas, para a gente poder ir ao encontro dessas necessidades e ajudá-las a serem satisfeitas. Em relação às redes sociais, a sociologia ela traz essa contribuição, né? A sociologia traz 3 nortes aí para a mediação, que é esse conceito de redes sociais como instrumento de compreensão das relações sociais, a questão da cooperação como facilitador do processo de mediação e ressalta que a gente tem que se preocupar com a não simplificação das questões, né? A sociedade ela é complexa, as relações sociais elas são complexas, então a sociologia traz esse conceito para que a gente tenha um olhar ampliado, né? E para que a gente possa compreender que o indivíduo ele é afetado pelo todo, né? Ele tem uma família, ele tem uma comunidade que ele frequenta, então toda a criação que ele teve, aquele meio onde ele está se socializando, tudo aquilo vai influenciar nas atitudes, nas posições que ele vai apresentar. É uma troca constante. Não dá para a gente pensar muito na simplicidade dos eventos, numa linha reta, linear para negociação e para conduzir uma mediação. A gente tem que estar a todo momento percebendo que o meio externo, interno, tudo aquilo que o indivíduo está vivenciando socialmente influencia nas decisões que ele vai tomar e nas atitudes, na postura que ele vai ter ali num conflito ou até numa reunião de mediação. O mediador ele vai estar ali com um papel de facilitar esse diálogo entre as partes e fazer com que surjam novas alternativas, né? Dentro de todo aquele processo que é trazido individualmente, que eles possam refletir outras possibilidades. Na mediação, a gente pode pensar que muitas vezes o mediando entre eles constroem um muro. Né? E esse muro é feito de tijolos que cada um vai botando. Então, um faz uma ação, o outro tem uma reação, e essas ações e reações vão formando esse tijolo, esse muro, que na verdade se coloca entre eles, evitando o diálogo e a comunicação, e também deles terem uma visão clara do que é, onde eles estão se envolvendo, no que aquele conflito está trazendo. E às vezes, se você dá 2 passos para trás, você consegue ver que para além daquele muro existem outras possibilidades, existe um mundo, né? E aí o convite que a mediação faz, pegando aí de Derrida a construção, é desconstruir esse muro, né? Não só derrubar o muro, mas desconstruir, tirar tijolo por tijolo para avançar, para entender como é que ele foi construído e cuidar das questões subjetivas que muitas vezes são exatamente esses tijolos. Tem muitos outros conceitos de filosofia que a gente pode pensar, mas eu gosto muito dessa interdisciplinaridade, né, dessa multifatoriedade da mediação. E pensando no direito, que a gente, às vezes, assim, princípios específicos do direito, eles vão convergir na mediação em termos de solução de conflitos propriamente dito, e pensando na função social do advogado, que é a pacificação social. Então, a mediação e o direito vão convergir nisso, e muito na figura do advogado, né? Porque o advogado ele tem essa função de pacificador social e ele empresta uma confiança, uma segurança para a mediação muito grande. Muitas vezes as pessoas em conflito não têm muita noção dos seus direitos, né, das suas obrigações ou deveres. E você tendo o advogado ali do lado para apresentar quais são as alternativas daquele acordo, explicar, ele confiando no método, ele dá para as pessoas que estão lá envolvidas no conflito, mediando, essa segurança de que a decisão que está sendo tomada ali por ele, através das suas ideias, através do processo de diálogo, vai ter uma
uma validade, vai ser alguma coisa que vai fazer sentido no mundo jurídico. Então, eu acho que a mediação ela tem esse caráter muito interessante de beber em todas essas fontes para todo mundo somar, juntar e com essa soma a gente caminhar para essa pacificação social e para essa construção de consenso, que eu acho que é o que mais importa, né, o que a gente busca na mediação.